Um atleta é uma pessoa que enfrenta desafios e um time é um grupo que enfrenta esses desafios juntos. Quem já experimentou dessa experiência sabe muito bem o que significa superação, o trabalho em equipe, o grito da torcida, aquele calor, além da alegria de vencer e também a dificuldade quando a gente perde. É por tudo isso que o esporte na escola, além de ser uma prática fundamental para a saúde, é também um importante exercício de aprendizagem em muitos sentidos. O programa hoje vai investigar a importância e também as maneiras de se trabalhar o esporte na juventude. No programa de hoje, uma escola em que o esporte é um aliado na educação. Tem aula de natação, de português, matemática, nós temos aula de judô. O engenheiro Ney Robson é o convidado do debate de hoje. Não adianta nada você conseguir resolver, integrar as triplas e fazer 1000 coisas e se você não consegue pegar isso e colocar à disposição da sociedade. Na segunda etapa do desafio, alunos projetam mudanças radicais para a urbanização de João Pessoa. É pouco tempo, eles estão levando muito a sério a competição. É caso de vida ou morte. Aqui na Escola Municipal, o governador Carlos Lacerda, na Taquara, Rio de Janeiro, conseguiu achar a Tayane e o Noel, que gostam de esporte. Ô Tayane, você pratica esporte? Eu praticava ginástica rítmica, só que aí teve uns problemas, aí parou. Aí eu tô querendo fazer balé. Aqui na escola mesmo tem. Você acha que o esporte te ajuda a trabalhar em equipe? Como é que é? Você gosta de esportes individuais, em grupo? Em grupo. Por quê? Porque você se desempenha mais, sem contar que você ganha mais amizades e consegue mais respeito com os outros também e também sendo respeitado. Noel, você já competiu em algum esporte que você pratica? Já, atletismo. Atletismo? Atletismo. O que você fez aí? Eu fiquei no levantamento de peso, arremesso de peso e pelota. Agora eu preciso conhecer uma pessoa que não curta esporte. Vocês conhecem? Gabriele. Gabi, eu tava conversando com a Tayane e com o Noel e perguntei pra eles assim, pô, precisava conhecer alguém que não gostasse de fazer esporte e tal, aí chegamos até você. Isso é verdade? Não curte esporte? Eu não gosto muito não, principalmente da aula de educação física daqui da escola, eu acho super chato. Por quê? Ah, o professor passa handball, não sei jogar direito, as garotas são chatas e eu gosto mais de ficar em casa. Eu ando de bicicleta no final de semana e tal, mas eu curto mais ficar em casa, eu não gosto de ficar assim correndo de um lado pro outro. Ou seja, se você pudesse fazer esporte fora da escola, você toparia? Faria, eu fazia vôlei onde eu morava, eu gosto. Tudo bom, Denise? Tudo bom. Por que você escolheu educação física para trabalhar? Eu tinha uma grande vontade de trabalhar com criança, né? E assim, a questão do movimento também foi uma coisa que sempre me agradou. Eu fiz dança há muito tempo. E aí, quando chegou o vestibular, eu achei que podia juntar essas duas coisas, que é ter criança perto e trabalhar com movimento. O que você faz, Denise, para tornar a tua aula mais atraente do que só vou deixar uma bola aí, dar uma volta na quadra, essa coisa que acontece? Geralmente eu coloco bastante o meu lado pessoal no que eu estou fazendo. Então eu tento trazer isso para a minha quadra de aula. É o meu espaço de aula. Eu tento colocar todas as regras e limites que eu acho que um professor deve colocar na sua sala e tento mostrar para eles que aqui é o momento deles serem o que eles gostariam de ser. É recreação, ou o jogo sério, ou a aula em si, tudo isso faz parte de um grande conjunto de
ações para que eles se tornem pessoas melhores. Então eu acredito no esporte como uma ferramenta de meio e não de fim. O esporte sozinho até atrapalha, mas o esporte com uma visão além, com a percepção de que ele é um veículo para transformar a vida das pessoas, para mim é o ideal. É assim que eu consigo perceber o esporte na vida das pessoas. A gente já bateu uma bola sobre esporte. E vamos continuar aprendendo. O programa hoje vai mostrar uma escola que tem uma preocupação bem especial com o esporte na juventude. Meu nome é Matheus Augusto Rodrigues Nascimento Silva, eu tenho 13 anos e eu estudo na Escola Municipal Luiz Gatti. Meu nome é Lucas Eduardo Rodrigues Nascimento Silva, eu tenho 11 anos e estou na 6ª série. Meu dia a dia é legal. Eu passo os dias mais estudando, assim. Tem aula de natação, de português, matemática. Nós temos aula de judô, informática. Eu estou na escola há 1 ano. Aí a escola que eu estudava, antes de eu entrar pro Luiz Gatti, era ruim, porque os meninos tudo ficava bagunçando. Eles não deixavam a gente estudar. A quadra não era coberta, os vidros eram meio quebrados, as pessoas lá pulavam o muro, tacavam bomba, e eu gostava muito de matar aula naquela escola. Aí, depois quando eu mudei para essa escola, eu melhorei muito. O Matheus melhorou bastante, porque estava muito ruim na escola, era desobediente. Já houve tempo de eu ser chamado na escola para poder me falar que eu estava com 0 em tudo. Aí descobrimos que ele estava deprimido, né? Eu encaminhei para ele a médicos, ele foi encaminhado a um psiquiatra infantil na época, começou a tomar remédio, melhorou, mas a escola ele estava desmotivado, porque a própria escola também não estava ajudando. Aí eu achei por bem mudar de escola e houve êxito. O que vocês viram lá? O que era mais interessante? O que vocês acharam? O avô dele me relatou, bem quando eles entraram, né, por horário integral, que ele tinha muita dificuldade, principalmente com o Matheus, porque ele era um menino muito tímido, ele já estava fazendo, era a 3ª, 5ª série, né? Ele tinha passado por um processo difícil, porque os pais separaram, ele sentiu muito, e com o tempo, eu acho que inclusive até, né, tá participando da equipe, da escola, é um menino que tá mais seguro agora, tá mais tranquilo, não tive problema mais algum dele esse ano de 2010. Eu fiquei bom em todas as matérias, tô aprendendo melhor, eu senti um milagre, né? De dança eu nunca tinha feito antes, mas eu sempre fui doida pra fazer, né? E a gente tá ensaiando jazz e country pra gente dançar na quadrilha da escola. Bonito, mão fechada! Sim, uma oportunidade, né? Que nem todos têm, né? Que onde a gente tem que aproveitar, né? As aulas de natação são uma vez por semana. Primeiro a gente faz aquecimento. Primeira vez que eu fiz eu dei 10 aulas, então na piscina, isso bem. Aprender melhor a nadar, se eu for bombeiro, vou saber salvar pessoas. Professora de judô
Ensina você a aprender os movimentos, te ajuda as técnicas. Eu gosto do futebol, porque eu acho interessante e eu trabalho muito em equipe com os meus colegas lá. A gente faz treino, pensa nas jogadas, pensa nos cruzamentos, esse cruzamento, quem vai entrar, quem vai sair. Treina goleiro, treina toque, treina chute ao gol. Geralmente a criança nessa idade, 12, 13 anos, 11 anos, que está no esporte, dentro de uma escola, se não tiver uma pessoa para treiná-los, para poder colocar disciplina, eles vão jogar de qualquer jeito. Então, a partir da hora que começou a ter uma disciplina, a escola contratou, né, um professor para poder fazer isso, eles aprenderam a se interagir sem violência, sem agressão, não é? Eu acho que é necessário realmente um treinador numa escola na área de esporte. Não é simplesmente jogar a criança no esporte e largar para lá. Atrás da linha, tem uma linha aqui, imaginária, mas tem uma linha. Levanta a cabeça olhando pra frente, vai! Eu acho que o esporte não só complementa, como ele faz parte da educação, né? Ele é um instrumento que a educação pode usar, né? Com muita certeza que dali você vai estar tirando os bons frutos, né? E é obrigado a lidar com o outro, com a dificuldade do outro, a aceitar também os seus limites, a entender, né, por várias vezes que tem hora que ele dá conta, tem hora que ele não dá conta, né? A receber críticas, a também criticar. Então, realmente, você começa a ter uma atividade no dia a dia que passa a te disciplinar. Eu participei de um campeonato no dia 22. Foi muito bom eu ter participado, por causa que me ajudou a ser melhor nesse esporte. Eu fui ver o jogo dele, realmente ele entrou no segundo tempo, e quando ele entrou para jogar, eu notei que ele entrou com vontade mesmo e fez a diferença. A gente ganhou de 10-4 deles, agora nós estamos para a próxima fase desse campeonato. Isso é bacana, porque eu acho que o esporte na escola ele é muito importante, porque a criança hoje já fica muito presa dentro de casa, ele tem que ficar na frente do computador, ou ele tem que ficar no videogame, ou ver televisão. E isso vai deprimindo a criança. Quando ela chega numa escola que ela encontra uma quadra, que ela encontra uma pessoa que a ensina a jogar bola, que a ensina ela a ter disciplina no esporte, ela se anima e se entrega. E foi o caso do Matheus, ele se entregou mesmo, está muito bem, e a intenção nossa é que isso melhore a cada dia mais na própria escola, e nós lutamos para isso. Quando eu crescer eu quero ser um atleta do futebol profissional. Eu vejo que, diferente talvez de uma década atrás, a gente hoje tem os próprios professores de educação física muito mais presentes nas discussões pedagógicas, né? Eles estão se fazendo mais presentes. As outras áreas estão observando que há um conteúdo significativo sendo trabalhado dentro da educação física, dentro do esporte, não somente relacionado à vivência das habilidades e do jogo em si, mas em relação principalmente a isso que eu estou falando sobre as relações humanas que ocorrem e acontecem dentro do esporte e os conceitos que se aprendem dentro das práticas que são transferíveis para outros contextos da sociedade, inclusive dentro da sala de aula, né? Assim, há aprendizagens sobre o mundo físico, sobre as relações humanas, sobre o espaço de um modo geral, sobre como aprender, que você transfere isso para a sala de aula. E os professores hoje eu tenho visto que estão reconhecendo muito mais, hoje em dia, a importância da vivência dentro da educação física, né? Porém, há um outro aspecto também, que a própria atividade física, né, ela tem um papel fundamental, né, na questão do estresse, que ajudam, na verdade, o aluno a conviver melhor com o estresse e com a quantidade de conteúdos e informações puramente mentais que são
vamos dizer assim, requisitos, né, que sejam trabalhados pró-vestibular. Então, poderia haver uma melhor relação entre essas outras áreas com a educação física. Eu nunca entendi o que é a teoria de Darwin. Vamos imaginar um ambiente em que não há plantas baixas e que é povoado por girafas. Algumas têm o pescoço pequeno e outras têm o maior pescoção. E o que acontece? As girafas que têm pescoço maior levam vantagem, pois podem alcançar a copa das árvores e se alimentar. Já as de pescoço menor não conseguem competir. Com o passar do tempo, só as girafas que nasceram com pescoço maior conseguem sobreviver naquele ambiente e se reproduzir. Esse é o clássico exemplo da teoria de Darwin, que diz que a evolução das espécies é explicada através da seleção natural. O ambiente seleciona os indivíduos mais aptos a sobreviver e elimina os mais fracos. Darwin expôs essa teoria em 1859, no livro A Origem das Espécies, e promoveu uma revolução científica pra lá de polêmica. Ele contrariou a ideia criacionista de que as espécies evoluem de acordo com a vontade divina. O evolucionismo de Darwin é a explicação científica para o desenvolvimento das espécies. Quando era criança, Ney Robson queria ser piloto de avião a jato. Aprendeu as primeiras lições de matemática e geometria com a avó, que ensinava proporções fazendo pipa. Minha avó, ela tinha muito cuidado comigo, né? Eu era filho único, neto único. Então ela pegava os exercícios, ela resolvia, deixava com a minha mãe, meu pai, né? E eles passavam, né, a coisa para mim, né? Mais tarde, Ney se tornou engenheiro. Interessado na natureza, ele fundou um laboratório para fazer intervenções em águas profundas e se tornou inventor e construtor de robôs. Uma de suas primeiras invenções foi um robô capaz de se movimentar pelo interior dos dutos. Seu projeto mais recente é o robô ambiental híbrido, inspirado em insetos que ficam sobre a água. Para isso, ele teve que usar muito conhecimento técnico, mas também precisou observar bastante a natureza. Para Ney Robson, o que forma um bom engenheiro são a curiosidade e o bom senso. Ney vê na sua profissão a possibilidade de colocar seus inventos à disposição da sociedade e de vislumbrar novas possibilidades para o futuro, o que chama de antecipação tecnológica. A coisa apaixonante do que eu acho da minha profissão é você ter um problema ou detectar que o problema vai acontecer e conseguir fazer alguma coisa para ou resolver ou neutralizar aquilo. Galera aqui da Escola Municipal Governador Carlos Lacerda, uma salva de palmas para o Ney Robson, nosso querido convidado de hoje. Valeu, Ney. Obrigado, viu, cara? Ney, é o seguinte, essa galera aqui toda adora matemática, adora. Agora, só para tirar essa má impressão que a gente tem, né, de matérias exatas, Ney, como é que você se envolveu com elas? Eu tive a sorte de ter próximo da minha casa uma professora. Ela não tinha assim uma formação e ela nem tinha uma escola. Mas a minha mãe, né, ansiosa para que eu fosse um bom estudante, ela me botou nessa escolinha e ela fazia exercício com a gente. E ali eu comecei a aprender também, além da matemática, de português e outras coisas, a trabalhar com materiais. Que ela era professora lá em Petrópolis, não tinha muito recurso, né? Então ela trabalhava com papelão, madeira, coisas simples, né? E isso eu absorvi para o meu trabalho hoje, né? Isso foi a primeira ideia de um robô que vocês vão ver daqui a pouco. Como é que começou? Com isso aqui. Então o nego fala assim, o cara mexe com robótica, maior cabeção. Não, cara. Você pode fazer robô, você pode fazer o que você quiser com as coisas mais simples que tiverem ao seu redor. Ainda há pouco a gente estava conversando aqui, ele me perguntou, o que é importante para o engenheiro? Aí eu falei, não só para o engenheiro, mas para qualquer profissão, você tem que ser um cara curioso. Você não tem que ter medo de passar vergonha. O cara pagou o maior mico. Quem aprendeu foi você. Então tem que ser ousado, sabe? E como é que surgiu isso aqui? Foi o seguinte, Campo de Marimbá, 700 metros de lâmina d'água, a tubulação entupiu. Então eu desenvolvi um equipamento para andar nessas situações. E como é que surgiu a ideia desse equipamento?
na casa daquela minha avó, que era mal barato. Eu estava um dia andando lá no quintal e eu vi uma poça d'água no chão, cheia de uns bichinhos. E quando eu cheguei perto, eu vi que era a larva do sapo. E aí eu tive a ideia de fazer um robô usando aquele mecanismo da cauda do girino. A grande dificuldade era pedir emprestado da natureza aquele movimento. Então o que eu fiz? Olha só que interessante. Isso daqui é um cilindro hidráulico. Na cabeça do cilindro eu botei um par de patinhas que é mantido aberto por um sistema de mola. E na bundinha dele, um outro par de patinhas que também tem o mesmo sistema de mola. Olha só, gente, isso aqui é física, tá certo? A física mais elementar possível, que ela lida com vetores. Então eu tenho um vetor aqui, um vetor aqui, um vetor aqui e um vetor aqui. E tem um outro vetor que é o vetor de atrito, que é o mesmo vetor que faz a gente não cair, a gente não escorregar. Vamos lá, bomba aqui pra gente ver como é que é. Dá pra bombar pouquinho, tá? Vai, continua. Por que ele não anda mais? Faltou o atrito. Então, enquanto tiver tubulação, enquanto tiver atrito, ele vai andar. Quer dizer, foi uma maneira que eu encontrei de pegar aquele movimento do girino, da natureza, e transformar em alguma coisa. Então, dali nós viemos para cá, ó. Bom, o que acontece com as tubulações? As tubulações, elas não são uma coisa reta, assim como isso aqui. Então, a minha proposta foi pegar aquele conceito e transformei num projeto conceitual que poderia absorver curvas da tubulação. Então, eu dividi o movimento do girino em duas partes. Uma patinha ficou na frente, nesse módulo, e a outra patinha ficou aqui. Olha só como é que ele anda agora. Mexe aí. Deixa ela mexer um pouquinho. Olha só, ele também sobe, ó. Ele vai para lá, ele vai para cá. Legal? Então, olha só, gente. Aquele negócio, robô. Não roubou nada aqui, é bicicleta, cabo de bicicleta e um sapo. Tem que ter um sapo, senão você não faz o robô chamado girino. Tem mais coisa aí, então, né? Mostra, então, o robô híbrido, né? Como é que nós tivemos a ideia disso? Foi baseado naqueles insetos que andam em cima da água. O que faz o inseto andar em cima da água? A água, eu não sei se vocês já estudaram, mas tem uma propriedade chamada tensão superficial. Então, se você pega um copo d'água, coloca assim e vai enchendo. Enche. Quando chegar na borda do copo, se você continuar botando água devagarzinho, a água não vai ficar nivelado com o vidro. Ela vai começar a fazer uma pequena curva. Isso tem a ver com a propriedade chamada tensão superficial. Quer dizer, uma partícula dá a mãozinha para a partícula do lado da água e elas se seguram, tá certo? O inseto, quando ele anda na água assim rapidamente, ele usa umas penugens que tem na pata dele, e essa penugem em cima da água, ela não fura a água, tá certo? Então o que nós fizemos? Nós pegamos também, de novo, pegamos essa propriedade desse bichinho e nós transformamos aquela propriedade numa coisa mecânica que é esse propulsor aqui, ó. Você pode falar, esse é um carrinho com 4 rodas. Nananina não. Olha só. Quando eu estou andando na terra, essa circunferência aqui é que está tocando no solo. Quando eu vou para a água, eu preciso que isso boie, tá certo? Então, existe um mecanismo dentro do robô que faz com que ele copie o movimento da pata do bichinho e o propulsor, a roda fica assim. Então ele pode ter várias posições para uma mesma posição do robô. Então aqui pode ser uma região que tem muita água, ele precisa flutuar.
aqui pode ser terra e aqui pode ser pedra, tentando sempre manter isso daqui no nível. Ele é híbrido porque ele pode andar na água, na terra, na lama, em cima de pedra, em cima de galho, na vegetação, tá certo? Ele é híbrido também porque ele usa vários tipos de energia. Ele pode usar energias de bateria ou painel fotovoltaico, e o modelo grande que nós estamos fazendo agora, ele pode usar uma célula a hidrogênio. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, né? Mas eu acho que vocês já perceberam, né? Isso aqui é rodinha de isopor. Isso aqui... PET. Isso aqui, resto de alumínio. Completamente reciclado, né? Então, de novo, vocês podem trabalhar no que vocês quiserem, fazendo robôs, fazendo o que vocês quiserem, usando o que está em volta. Você não precisa estudar numa escola caríssima, ter um laboratório super bem montado, para vocês darem vazão à sua criação. Ney, eu vou fazer uma enquete aqui com a galera que é o seguinte: se você tivesse um robô, o que esse robô ia fazer na tua casa? Limpar a casa. Limpar a casa? É. Como é que seria o seu robô, cara? Ah, me ajudaria nos trabalhos de casa. Nos trabalhos de casa? O que ele faria, assim? Ah, as contas de matemática. As contas de matemática? Alguém aqui tem uma ideia de um robô diferente? Gostaria de ter um robô? Já pensou nisso? Pô, se eu tivesse um robô, ele faria... dinheiro! Dinheiro! A área do conhecimento responsável pela criação de robôs se chama robótica e envolve conhecimentos de áreas como engenharia mecânica, engenharia elétrica e inteligência artificial, entre outras. Robôs existem para fazer tarefas com eficiência, precisão e rapidez que muitas vezes seriam inalcançáveis para um homem, e também para acessar lugares em que a presença humana seria arriscada e até mesmo impossível. Hoje existem robôs variados, como os que desarmam bombas, os que vão para fora do planeta, os que servem para fins didáticos e os operários, que operam em fábricas e substituíram o trabalho de muitos homens. Nem a família Jetson poderia imaginar o avanço da robótica, que, aliás, está bem longe de terminar. O que é um robô? Ah, alguma coisa que uma pessoa normal não teria, tipo, capacidade de fazer. Eles inventam uma coisa que consiga chegar além das expectativas. Entendi. Sabe por quê, galera? Porque eu fico com uma coisa na cabeça assim, se a gente está muito distante desse mundo fictício, né, do cinema, do robô que vai substituir o homem e tal. E aí, Ney? Esses robôs vêm a toda aí ou não? Eu acho que não, Vão ter atividades humanas que vão continuar sendo feitas pelo homem, pela mulher, não tem jeito, né? Isso é meio coisa de moda também, né? Tem uma mistura de coisas. Tem fatores econômicos, fatores ideológicos, fatores de preguiça, tem várias coisas, né? Como o Mário Quintana falou, né? Se o homem não tivesse preguiça, ele não teria inventado a roda, né? Tá certo? Eu gosto da utilização da robótica exatamente como ela falou. Se você não consegue fazer alguma coisa com o ser humano, aonde o homem vai correr perigo, a mulher vai ficar em risco, você usa um artefato robótico para fazer isso, tá certo? Agora, eu não gosto muito de quando você pega assim, uma fábrica de geladeira, por exemplo, e bota lá 200 robôs fazendo geladeiras e 3, 4 pessoas controlando aquilo tudo. O dono da fábrica de geladeiras vai ficar bem, ele vai ficar rico, tá certo? Mas você provocou um desemprego. E aí o engenheiro tem muita responsabilidade nisso, né? O que ele coloca para a sociedade, ele tem que pensar no que aquilo vai fazer para a sociedade, tá certo? Isso é uma questão que eu me coloco sempre. E lembro sempre de Santos Dumont, por exemplo. Santos Dumont, quando fez o avião, quando ele inventou o avião, ele não fez para as pessoas jogarem bomba na casa dos outros, no país dos outros, tá certo? Mas, no entanto, o ser humano pegou aquilo e falou assim, com isso aqui eu posso dominar o mundo, né? E hoje tem até avião que não é tripulado, são robôs, avião, que jogam bombas no país dos outros, não tripulados. O cara está aqui, ó, voando, aperta um botãozinho e solta a bomba no país do outro, né? E isso eu peço sempre, né, quando eu falo dos nossos equipamentos, né, a sociedade tem que tomar conta, né? E a gente tem que estar atento para dar um encaminhamento que a gente ache bom. Ultimamente, até quando a gente está dando aula, né, por ser professor de geografia, envolve muito a questão da energia, até do petróleo, a gente cita algumas coisas do petróleo, e ultimamente os alunos estão tendo muita curiosidade sobre pré-sal.
E a gente fica em dúvida por quê? A gente lê coisas sobre que o Brasil já está no pré-sal, já está progredindo no pré-sal. Ao mesmo tempo a gente ouve que na verdade não é assim porque envolveria uma tecnologia que nós ainda não temos. Então, quer dizer, eu queria que você respondesse para mim assim, quais são as perspectivas que você tem para enfrentamento dessas situações? Porque de repente são coisas que você nunca viu, quer dizer, são situações totalmente diferentes. Como é que está sendo essa perspectiva? Vamos abstrair, tá certo? Uma laranja, casca da laranja. Casca da laranja seria essa parte rochosa, sem contar que em cima ainda tem o mar. Desde que o petróleo foi descoberto pelos fenícios, né, eles praticamente tropeçaram no petróleo antigamente, porque o petróleo ele aparecia na superfície, né? Desde aquela época até muito pouco tempo atrás, todo o petróleo que era prospectado e tirado era dessa camada mais fina, que ia até 2, 3 mil metros, mais ou menos. A Petrobras, ela conseguiu, por conta do trabalho que havia no centro de pesquisa, ter indícios de que abaixo daquilo também tinha petróleo. Então, nos mesmos locais que se fazia um furo, ele falou assim, não, aqueles indícios que nós sabemos que pode ter, vamos tentar fazer um furo lá. E realmente nós conseguimos achar petróleo nessa camada chamada pré-sal. Aí você falou da tecnologia. E é isso mesmo, hoje o mundo inteiro não tem tecnologia para isso. Mas não é por isso que a gente não vai desenvolver uma tecnologia para fazer frente a isso. Porque quando há um tempo atrás nós começamos a trabalhar em águas profundas, também não se tinha tecnologia. E hoje nós somos os líderes de prospecção e produção de petróleo em águas profundas. Quer dizer, eu acho que é uma coisa que não dá para parar, tá certo? Eu acho que a gente tem que incentivar isso e essa galera está aí para esses desafios mesmo, né? Queria te agradecer pela presença aqui. Por favor, galera, uma salva de palmas. E aí, Robson, valeu pela presença. Ei, espera, sai daí não. No próximo bloco é hora do desafio aqui no Caminhos da Escola. Na primeira etapa, os alunos aprenderam sobre geografia de um jeito bem diferente, visitando o bairro. Hoje eles começam uma nova proposta de melhorias para o bairro de Jaguaribe. Está começando a segunda etapa do desafio. Foi dada a largada para a segunda etapa do desafio. Galera, hoje vocês vão ter um workshop sobre planejamento urbano. Vão vir 3 pessoas aqui para o colégio, uma pessoa ligada à área do meio ambiente, uma pessoa ligada à arquitetura e outra pessoa é um urbanista. Para tirar dúvida, mostrar o projeto de vocês para eles. E no final do dia vocês vão apresentar um projeto de maquete para um jurado. Lembrando que os critérios de avaliação hoje são os seguintes. Primeiro, criatividade, que vai valer 3 pontos. Vocês já estão bem acostumados com esse critério de avaliação. O segundo critério também vale 3 pontos e fala sobre a clareza na explicação e na apresentação do projeto de vocês. E o critério final, que é um critério surpresa, o jurado vai escolher esse critério, vale 4 pontos e aí na hora a gente fala para vocês qual vai ser o critério que o jurado escolheu. Lembrando também que hoje vocês vão ter que escolher um novo líder. Mas como é que vocês chegaram à conclusão de que você ia ser o líder da segunda etapa, Danilo? Não, porque assim, desde o primeiro dia nós tínhamos decidido que... Já tem uma escala, uma assim, escalazinha. Né? Só que eu peguei e cheguei hoje. Não, gente, eu tô afim de ser o líder hoje, aí deixa o que ia ser hoje pra amanhã. Aí acabou ficando assim. Todo mundo pensou em mim, entendeu? Eu também me dispus, né? E a gente acabou entrando num consenso. O que um bom líder tem que ter? Conseguir reunir ideias. Tentar juntar as coisas e tentar, tipo... Tudo dê certo, né? Fazer no final que tudo dê certo. Porque se não der, aí vai cair nas costas dele, entendeu? Assim, a gente soube que era planta baixa. A gente decidiu primeiro de tudo fazendo AutoCAD, fazendo 3D, né? A maquete, eu tô com medo de ficar, tipo, fundamental, sabe? Estilo fundamental.
nós somos o grupo 003 e o nosso desafio é voltado para melhorar a qualidade de vida daqui do bairro, através de novas construções, de melhoria na infraestrutura. O nosso projeto do nosso grupo voltou-se exatamente para aqui, para a feira. Nós pensamos em dividir essa praça, porque ela é muito grande, em 2 blocos. Um bloco voltado à feira, que ficaria desse lado, e um bloco voltado ao entretenimento dos jovens. Acredito que 30% do alimento vendido nas feiras é perdido, é realmente jogado e perdido. Talvez poderia existir um local de reciclagem, de reaproveitamento daqueles alimentos antes de irem definitivamente para o lixo. Talvez seja uma ideia boa pensar nisso. Primeiramente, nosso projeto é o quê? Focar muito na acessibilidade. Que a gente percebeu que não tem acessibilidade para idosos, para cadeirantes. Primeiro, estão de parabéns que pensaram na acessibilidade. Que isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente tem que considerar logo que for fazer uma reforma, principalmente deixar um banheiro acessível, um masculino e um feminino. E ver o detalhe do banheiro. A barra, o local de onde se posiciona a cadeira de rodas, de lado da bacia, saber todos os tamanhos direitinho para dar o giro da cadeira, como abrir a porta, todo o detalhe do banheiro em si. O nosso objetivo principal do projeto é a revitalização e reutilização do que nós já temos, para que seja um projeto viável, ele seja barato e da mesma forma sustentável. E quando esse local ele não for feira, ele se torna uma praça. A gente mantém os galpões só restaurando a estrutura, deixando ele mais belo, mudando a entrada, a estrada, as ruas, tudo isso para que funcione bem a feira e para que fique uma feira com praça. O que está acontecendo é que a gente percebe que talvez fosse muito mais interessante fazer um zoneamento do terreno. Quais são os pontos, os lados, os lugares mais interessantes nesse terreno? Será essa avenida da frente mais interessante para fazer o estacionamento? Ou não seria mais interessante retirar o estacionamento da frente e fazer o estacionamento periférico? Porque você oferece mais segurança nesse trânsito, segurança de quem sai da rua nesse trânsito, dá um sentido no trânsito e você assim protege melhor as pessoas que estão chegando. Poderia ser uma via única de um lado e voltando pelo outro. Claro. E setorizar. De um lado, colocaria que a gente tem que ter uma área de carga e descarga, concordam? Porque no dia de feira, o que dá problema aí também nessa feira é a carga e a descarga. Outro aspecto também relevante é que na feira se gasta muita água, então a gente pensou também em colocar por trás aqui a parte frontal da feira, então tem os quiosques, por trás de cada bloco desse tem uns picos de torneira, alguma coisa, alguma fonte de água que os feirantes usam, não para beber, mas sim para outros afazeres. Em relação à história da água, né? Existem N tecnologias de reaproveitamento de águas servidas. Então a gente não ficaria dependendo somente da água da chuva. Agora, o que faltou aí foi a questão da higiene, que é onde colocar o lixo, que vocês não elencaram. Eu imagino que se você aumentasse enormemente a calçada, a ponto de fazer da calçada um passeio, então daqui a pouco você vai perceber que as pessoas vão se encontrar, vão conversar, vão bater papo, né? Daqui a pouco você transforma isso num lugar da cidade e não numa praça do bairro. Acrescentou porque ele manteve bem a proposta de que a gente tinha que restaurar, mas tinha que deixar uma coisa do bairro, para não modificar tanto. Todo o desenho da disposição da feira, quem deu a orientação mesmo foi o arquiteto. Chegamos à reta final dessa segunda etapa do desafio. Lembrando, muito importante, galera, quem vai julgar e avaliar os trabalhos de vocês são as nossas queridas juradas hoje, que são a Rosiana Brandão, que é arquiteta, e a Neuza, que é pedagoga do meio ambiente. E os dois grupos, tanto a galera do Jaguarte quanto o pessoal do 003, já tem o projeto das maquetes prontos e eles vão apresentar a planta baixa e as soluções para as melhorias do bairro de Jaguaribe, onde fica aqui o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Vocês vão começar apresentando agora, tá, galera? Bom, nós fizemos o projeto no CAD. Talvez não esteja tão fácil de visualizar porque nós não plotamos. Só que basicamente é isso, ó. Teria o estacionamento,
que seria o quê? Na via de acesso principal, porque tem uma rua que passa e tem a rua a 1º de maio que termina ali. Então o estacionamento melhoraria porque os carros já iriam direto. Tem uma quadra, como vocês viram, uma quadra poliesportiva no estilo das praças que estão sendo construídas atualmente. Aquela quadra e o anfiteatro e os brinquedos para as crianças também. O centro cultural ficaria o quê? Aulas. Ficaria também a parte dos cursos. Ao invés dos jovens irem para a praça também só para se divertir, eles iriam também para adquirir educação. Nós fizemos também o que? A feira móvel. Como a feira atualmente ela é feita em bancadas de madeira, nós transformaríamos essas bancadas em bancadas de aço e colocaríamos ela dentro de um depósito. Daí elas seriam retiradas e colocadas de volta. Então, nos dias que não houvesse feira, aquele local estaria vazio para shows, para festas, para eventos. Ali no meio nós fizemos um quiosque, porque como nós tivemos a sugestão de ter uma coisa mais boêmia, uma coisa mais tradicional daqui do bairro. Então, nós colocamos um quiosque daqueles que são 4 divisões e as mesas ficariam ao redor. É isso. Então, aqui a gente pode ver a planta da praça, certo? O que nós fizemos? Dividimos a praça em 2 setores. Um setor aqui seria justamente os cereais, os materiais secos. Do outro lado, as verduras, as carnes, frutas, certo? Aqui nós temos os boxes que existem desde sempre. Então, pensamos em revitalizar, deixar mais bonito, mais atrativo. Aí aqui também haveriam as barracas seriam removíveis, de aço, para ter toda a higiene. Aí elas seriam guardadas nos balcões. Aí todo o lixo que fosse feito na feira, ele iria ser recolhido, seletado, ia ter uma parte da coleta seletiva desse lixo, porque também é uma parte muito importante. Aí ao redor dela, por aqui, se manteria um estacionamento, que é ótimo. Ao redor, aqui vai ter uma zona também de carga e descarga, porque é importante não misturar. Aqui também teria praça de táxi e outras coisas. Aí a gente também pensou nesse espaço livre. O que a gente pode utilizar nesse espaço livre? Um evento. E aqui nós já vamos ter os bancos. A população poderia vir assistir. A iluminação também, o vão. E é isso. Hoje a gente vê que é impossível você fazer um projeto sem pensar nas outras pessoas. Se você pensar na acessibilidade que esse projeto, que esse local vai ter. E nós incluímos rampas, que seriam para as pessoas acessarem os espaços entre os bancos, as feiras que vão acontecer nesse local, eles seriam suficientemente grande para os cadeirantes passarem, para as pessoas que têm dificuldade, o piso tátil para as pessoas se guiarem. Hoje em dia a gente vê aqui que só tem 2 banheiros e esses 2 não tem, como impossível um cadeirante chegar lá, tentar usar. Para poder fazer a lavagem dessa praça, pias ou então canos que iriam disponibilizar para poder lavar isso. Isso seria feito por uma captação de poço. Então o nosso projeto é esse. Agora é hora da gente dar as notas finais. A Neuza e a Rosiana vão avaliar vocês rapidinho e dar as notas, porque eles estão assim já em polvorosa, querendo saber e tudo mais. Vamos começar avaliando então o pessoal da equipe 003, depois a gente passa para a equipe Jaguar, tá, Rosiana? Tá bom. Primeiro é a criatividade. Para o grupo 003, colocamos a nota 3. Porque valeu a pena toda a ideia de ter preservado alguma coisa que a praça tinha e colocar os brinquedos, a feira. E o que eu gostei mais foi a questão do aproveitamento da área para ser usada com o ensino. Então isso foi positivo. E a Jaguar, na criatividade, também foi 3. Porque eu achei que vocês preservaram a feira como ela realmente é. O próximo critério é justamente a clareza na apresentação do projeto. Aí a nota da 003 ficou 2,5, porque eu achei que o grupo não estava muito interagindo um com o outro. Nisso vocês vão ter que melhorar por conta do futuro. E a de vocês foi a nota 3. Achei que vocês interagiram e ficaram muito seguros em relação a todos os itens que foram considerados. O último critério é sobre a viabilidade de implantação do projeto. Neuza, o que você achou? Se pegasse o projeto de cada um deles, dava para colocar na prática? Com certeza, com certeza. Um a curto prazo e um a mais longo prazo, não é? Com relação à nota de vocês, foi 3. 3 para o 003? O 003. Eu achei que ficou o uso, não ficou muito definido o que seria praça e o que seria feira.
A área realmente é uma área grande, mas ela ficou tudo muito solto. Faltou alguns itens, tipo acessibilidade, que não chegou a muito ser detalhado, que era um item importantíssimo. E eles vão ter uma nota 3,5, porque conseguiram falar da acessibilidade, do estacionamento acessível, que é uma coisa que hoje em dia é muito importante. Teve toda uma preocupação a mais. E uma coisa para os dois grupos que eu acho interessante era acrescentar o número de árvores para poder dar um sombreamento melhor na área, que vocês se preocuparam só mais com as árvores existentes. Para a gente encerrar aqui, galera, a gente ficou no seguinte somatório. O pessoal da equipe 003 tem 8,5 hoje e o pessoal da equipe Jaguarte tem 9,5. Fazendo o somatório das duas etapas, a gente ficou com o seguinte resultado. 17,5 para o pessoal da 003, que já tinha uma nota 9 na primeira etapa, na verdade. E a gente chegou aqui a 18,7, que é a nota final de vocês. A equipe Jaguarte vence a segunda etapa do desafio. Na minha opinião, na apresentação, nosso grupo foi melhor, mas com essa deficiência na comunicação. Se o critério era criatividade, por quê? Por que ela avaliou igualmente os dois grupos? Eu não vejo criatividade nisso. Sei lá, acho que eu estou meio errado em pensar assim, mas eu realmente não vi. Espero que a gente continue ganhando, que a gente venha conseguindo, que a gente possa evoluir cada dia mais, e é isso. É pouco tempo, eles estão levando muito a sério a competição. É caso de vida ou morte. Depois de muita ralação, os projetos foram criados e 2 novas maquetes estão a caminho. No próximo programa é dia de final. O primeiro uso da palavra robótica foi em um livro de Isaac Asimov, um escritor de ficção que escreveu quase todas as suas obras em torno desse assunto. Mas somente quando os robôs pularam das páginas dos livros e foram para o cinema, esse tema ultrapassou o meio dos fãs de ficção científica e se alastrou para o público geral. Hoje em dia, há muitos robôs famosos, por exemplo, o Robocop, o R2-D2 do Guerra nas Estrelas e o simpático Wall-E. Os robôs do cinema são versáteis, carismáticos e não estão só limitados a fazer barulhinhos ou a falar frases feitas, mas também sentem e pensam, como o Homem Bicentenário de Robin Williams. Um dos maiores medos de Asimov era a conquista da Terra pelos robôs. Esse também é um dos temas centrais da trilogia Matrix e de muitos livros e filmes. Apesar desse futuro de domínio completo ainda parecer estar bem longe, no cinema já faz tempo que os robôs amedrontam e trazem problemas para a civilização humana, que se depara cada vez mais com suas próprias limitações ao enfrentar o desenvolvimento científico. Hoje rolou um papo super legal aqui no programa com o Ney Robson. Ele veio até Taquara, Rio de Janeiro, na Escola Municipal Governador Carlos Lacerda, para conversar sobre tecnologia, robôs, um pouco sobre a vida dele também. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente, o e-mail é tvescola@mec.gov.br. E se quiser acompanhar outras edições do nosso programa, acesse o site tvescola.mec.gov.br. A gente se vê semana que vem aqui no Caminhos da Escola. Até lá!